Olá pessoal, beleza? Vou gravar aqui mais esse vídeo falando da etimologia de algumas palavras que são usadas nas Bíblias, tanto Almeida como também é muito usadas em algumas versões como o latim, que foi a tradução de São Jerônimo, a respeito da palavra inferno. O que acontece? Eu peguei aqui a etimologia da palavra porque a gente sabe que hoje é muito difícil você conseguir discernir o que realmente está no original, pelo fato das Bíblias Almeida se apoiarem em cima do latim. E o latim ele trouxe a tradução de alguns vocábulos e generalizou apenas em um vocábulo, que é a palavra inferno. Então eu vou pegar aqui a etimologia tanto da palavra inferno como das outras palavras no original que deveriam estar, ou pelo menos deveriam ser traduzidas de forma coerente. O que ocorre? Vamos aqui fazer uma leitura. Inferno. Inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos, ou por algumas denominações cristãs como lugar de grande sofrimento e condenação. Isso aqui é uma interpretação de alguns. A palavra inferno que hoje conhecemos origina-se de uma palavra pré-cristã, inferus, lugares baixos, ou conhecida como infernus. Na Bíblia Latina, a palavra inferno é usada para representar o termo hebraico Sheol, os termos gregos Hades, Geena e Tártaros, isso sem distinção. Então, onde é que eu encontro o primeiro problema? É que quando você chega em português, você analisa o Velho Testamento e o Novo Testamento, a única palavra que aparece é a palavra inferno. Você não sabe quando é que está falando de Sheol, quando é que está falando de Hades e quando é que está falando de Geena ou Tártaro. Por quê? Porque a português generalizou uma coisa só e não soube fazer a distinção entre um termo e o outro termo dentro do original. Mas vamos continuar. A maioria das versões em idioma português seguem o latim. Isso pode ser um grande erro, pois nem o latim, nem as versões almeidas não fazem distinção do original hebraico ou grego, ou seja, o latim fez a mesma coisa. Pegou todos os vocábulos, Hades, Sheol, Geena e Tártaro, e traduziu para uma palavra só. Você chega no latim, no Antigo, no Novo Testamento, está escrito que inferno. Você não sabe quando é Hades, Sheol, Tártaro e nem Geena. Esse é o grande problema das traduções. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui só um rápido comentário sobre cada um desses vocábulos. Sheol, Sheol ou Seol, pronunciado Sheol. Em hebraico, Sheol significa túmulo, cova ou abismo. Nada a ver com morada de espíritos ou morada de almas, nada a ver. O termo Sheol se aplica apenas a uma cova, a um túmulo ou coisa parecida. Na Bíblia hebraica, a palavra Sheol ocorre mais de 60 vezes. Ela é usada mais frequentemente nos Salmos, nos outros livros sapiciais, além dos livros proféticos. Exemplo aqui que eu trouxe aqui para vocês. No livro de Jonas 2, versículo 2, diz assim, disse, na minha alma clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando você chega em português, está escrito assim, do ventre do inferno. Mas espera aí, Jonas estava no inferno, como algumas religiões ensinam, lugar de mortos, de alma, ou Jonas estava apenas no ventre da baleia? Quando ele diz do Sheol, ou do Sheol gritei, clamei, ele está dizendo que o ventre da baleia ali seria o seu Sheol, ou seja, a sua sepultura, o seu túmulo, e não a morada de almas ou coisa parecida. Outro termo também muito conhecido é esse aqui, é o Hades. Hades em grego antigo, Hades, transliterado como Hades. Na mitologia grega é um deus do mundo inferior e dos mortos, equivalente ao deus romano Plutão, que significa o rico, que era também um dos seus epítetos gregos. Seu nome era usado frequentemente para designar tanto o Deus quanto o reino que governa nos subterrâneos da terra. Consta também ser chamado de Serapis, deus de obscura origem egípcia. Então, partindo para o lado mitológico, Hades também significa um deus dos mortos,
que na mitologia grega seria o irmão de Zeus. Agora, partindo do vocábulo, vamos voltar para o vocábulo. Na Bíblia, o termo Aedes é o equivalente ao grego da palavra Sheol, usualmente transliterada para o português como Sheol, e aplica-se à sepultura comum da população, em contraste com a palavra grega Tafos, uma sepultura individual. Que ambas possuem o mesmo significado pode ser constatado ao se comparar a primeira tradução efetuada do texto das escrituras hebraicas para o grego na Septuaginta, ou versão dos 70, produzidas no século III a.C. Essa tradução emprega a palavra Hades 60 vezes para traduzir a palavra hebraica Sheol. Então, o que é Hades? Hades, além de ser um deus na mitologia grega, o vocábulo Hades apenas é a transliteração do vocábulo Sheol para o grego, porque Sheol é no hebraico e Hades é no grego. Mas não quer dizer que Hades é uma coisa e Sheol é outra coisa, não. Os significados são o mesmo, apenas mudou de língua, é apenas uma transliteração. E para encerrar, para não ficar muito grande o vídeo, eu peguei outro vocábulo aqui que é o Geena, ou Geena no português. Geena, ou no hebraico Gerrinon, que significa Ger-Ben-Inon, literalmente traduzido para Vale do Filho de Inon. É um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito de lixo e era incinerado. Atualmente é conhecido como o Ad Er-Habab. Geena refere-se ao vale de Inon, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale também era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se também enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo de destruição eterna. Então, quando Jesus fala de inferno, que no grego é Geena, ele está falando de forma simbólica e não de forma literal, como alguns interpretam. Muitos associam a Geena com o lago de fogo de Apocalipse capítulo 20, verso 14, que é dito, significa a segunda morte. É importante lembrar que em Apocalipse capítulo 20, verso 14, não aparece o vocábulo Geena, e sim Limetopuros, que traduzido é lago de fogo. Então a conclusão aqui é a seguinte, gente, olha só. Todos esses vocábulos, seja infernos, Sheol, Hades, se referem apenas a um lugar inferior ou sepultura natural da humanidade. Nada a ver com um lugar onde ficam espíritos desencarnados, sendo atormentados ou queimados. Isso tudo com exceção ao Geena, que é um local geográfico a qual Jesus usa de forma simbólica. Então, inferno, Sheol, Hades, significa apenas sepultura, onde a pessoa morre e o corpo é enterrado. Menos o Geena, porque o Geena, além de ser um lugar geográfico, também é usado em forma de parábolas. Jesus usou muito nas parábolas, como também usou muitos em sentido figurado, apresentando a destruição do futuro. Também em algumas passagens, como Marcos 9, ele faz referência a Isaías 66, que também fala do vale de Gerrinon. Então, essa ideia de inferno como lugar onde ficam espíritos desencarnados é uma mitologia, e dentro dos vocábulos você não encontra esse sentido de inferno, de Hades, de um lugar que fica espíritos desencarnados. E as biografias que eu utilizei, está aqui algumas biografias, se vocês quiserem depois pesquisar as mesmas, estão aí. Então isso aí é só uma introdução acerca dos vocábulos. Então vocês analisem, pesquisem melhor, para não ficar apenas na tradução da palavra inferno. Um abraço aí a todos.